Tem coisa que médico nenhum explica, e tem silêncio que grita. Essa história começa numa noite abafada, daquelas que nem o ventilador dá conta de espantar a angústia. A enfermeira era nova na casa, chegou de jaleco branco e coração pesado. Chamava-se Elisa, e era do tipo que escuta mais do que fala. Tinha sido contratada para cuidar de um homem que, segundo diziam, já não era mais homem, era corpo. Vegetativo. Deitado há 5 anos, respirando por aparelho, com a pele fina como papel e o olhar perdido num nada profundo. O nome dele era Osvaldo Ferraz, empresário famoso nos anos 90, dono de construtora, hotel, shopping e até time de futebol. Agora não passava de um vulto imóvel numa cama de lençol caro. A família, sumida. Só vinham assinar papelada e fazer pose em evento beneficente. Quem bancava tudo era o dinheiro, velho dele, guardado a 7 chaves por um advogado, mais frio que freezer desligado. Naquela primeira noite, Elisa fez o que mandava o protocolo. Aferiu pressão, verificou batimentos, ajeitou o tubo de oxigênio. Tudo normal, tudo morto. Mas quando foi colocar a medicação na veia, ela jura, com a alma inteira, que viu um piscar rápido, sutil, mas nítido. Senhor Osvaldo? Ela chamou quase sem ar. Nada. Silêncio. Ela se aproximou, tocou a mão dele, que parecia gelo com pele. Se o senhor me ouviu, pisca de novo. Nada. No dia seguinte, comentou com a coordenadora. Riram dela. É impressão, Elisa. Todo mundo acha que viu algo nos primeiros dias. É psicológico. Mas no terceiro dia, aconteceu de novo. Só que dessa vez foi diferente. O olho direito piscou 2 vezes. Elisa largou o estetoscópio no chão e recuou como se tivesse visto fantasma. Correu até o corredor e chamou outro enfermeiro que olhou com desdém e foi embora resmungando. Mas Elisa, ela sabia. Ela viu. No fim do expediente, ficou alguns minutos sozinha com o paciente. Abriu um livro e começou a ler em voz alta, só para ver se algo mudava. E aí, quando chegou na parte da história onde o personagem era traído pelo próprio irmão, Osvaldo chorou. Uma lágrima, sozinha, silenciosa, caindo do olho esquerdo. E naquele instante, Elisa sentiu. Esse homem estava ouvindo tudo. Mas o que ninguém sabia é que Osvaldo guardava um segredo no próprio corpo. Algo escondido, marcado. Algo que podia mudar tudo. Tem ferida que fecha por fora, mas sangra por dentro. E às vezes o que está escondido na pele é só o reflexo do que está gritando na alma. Elisa voltou no dia seguinte com a cabeça fervendo. Tinha passado a noite sem dormir, rolando na cama e se perguntando se estava ficando doida. Mas doida ou não, ela viu a lágrima cair e ninguém tira isso dela. Dessa vez, ela decidiu agir diferente. Chegou mais cedo, pediu para cuidar sozinha do paciente naquela manhã. Disfarçou bem, disse que queria estreitar vínculo com o caso. Deram risada, mas deixaram. Começou o banho com calma. Toalha morna, luvas delicadas. Foi limpando o corpo do velho como se limpasse uma história empoeirada. E foi ali, na altura das costelas, do lado esquerdo, que os olhos dela travaram. Uma cicatriz. Pequena, rasa, mas com uma forma estranha. Não era marca de cirurgia, nem de queda, nem daquelas linhas tortas de corte de infância. Era um desenho. Um risco meio curvado que parecia uma letra antiga. Ou um símbolo tribal. Coisa feita com faca fina ou ferro quente. E o mais estranho, não estava no prontuário médico. Isso aqui é o quê, hein, seu Osvaldo? Ela sussurrou, sentindo o pulso acelerar.
Ela pegou o tablet da clínica, acessou os arquivos internos, vasculhou todo o histórico do paciente. 5 inhumações, 3 cirurgias, derrame cerebral, AVC isquêmico, mas nenhuma menção àquela cicatriz. Mais do que isso, segundo os exames, aquela região nunca tinha sido sequer tocada por bisturi. Então, de onde veio? Ela tirou uma foto escondida e foi até a copa. Léo, posso te perguntar uma coisa? O que foi agora, Elisa? Vai me dizer que ele te deu bom dia? Não. Quero que veja isso aqui. Mostrou a imagem da cicatriz. Léo arregalou os olhos. Engoliu seco. Essa marca é igualzinha de um cara que apareceu morto aqui, perto, mês passado. A polícia achou que era coisa de seita ou ritual. Elisa sentiu o estômago virar pedra. Você tá falando sério, Nelo? Juro. Era um símbolo. Tinha no peito do morto também, igual. Só que o dele foi cortado por o fundo. A mão da Elisa tremeu. Léo, isso aqui tá no corpo do Osvaldo. E ele tá chorando. Pisca, reage. Tá acordado por dentro. O colega riu mais nervoso. Elisa, se essa verdade for verdade, você acabou de entrar num buraco fundo demais e talvez sem volta. Dizem que quem procura, acha, mas ninguém avisa que o que a gente acha pode ser pior do que o que perdeu. Elisa passou o resto do plantão como quem pisa em vidro. Cada passo no corredor, cada clique no computador parecia ecoar demais. Mas o pior era o silêncio no quarto de Osvaldo. Um silêncio que pesava como segredo mal enterrado. À noite, quando todos já tinham ido embora, ela voltou ao quarto. Sentou ao lado da cama, respirou fundo e sussurrou. Eu não sei se o senhor me ouve, mas se ouvir, pisca. Pisca de novo, por favor. Nada. Eu vi sua lágrima, vi a cicatriz. Eu tô tentando entender. Me ajuda. E então, pela primeira vez, o dedo mindinho da mão direita tremeu. Foi mínimo, quase imperceptível, mas aconteceu. Elisa cobriu a boca com as 2 mãos. Lágrimas saltaram sem aviso. Aquilo não era reflexo involuntário, era resposta. Ela pegou o caderno de anotações e escreveu. Piscar igual a sim. 2 piscadas igual a não. Movimento do dedo igual a emergência. Voltou no dia seguinte com o caderno e repetiu o teste. 1 piscar, depois outro. O dedo não mexeu. Era como se Osvaldo estivesse colaborando. Só que o que parecia milagre virou problema quando a filha mais velha de Osvaldo apareceu sem avisar no meio da tarde. Alta, elegante, perfume caro e um olhar de quem nunca chorou de verdade. Quem é você? Ela disse antes mesmo de cumprimentar. Sou Elisa, a nova enfermeira, estou cuidando do seu pai. Ah, mais uma! Dura um pouco aqui. Ele não responde, sabe disso, né? Elisa sorriu de canto. Irônico. Nem sempre o silêncio quer dizer ausência, senhora. Às vezes, é proteção. A mulher franziu o senho. Não quero que mexa muito nele. Cuidado com a pele, tá frágil. Já tive problemas com outras enfermeiras que queriam brincar de detetive. Foi embora sem olhar para o pai, sem um toque, sem uma palavra, só assinou papéis e saiu. Elisa esperou o corredor esvaziar, foi até o quarto e sussurrou. Você conhece aquela cicatriz? Piscar. Foi alguém da sua família? Piscar. Elisa engoliu seco. Foi ela? 2 piscadas. Ela anotou. O senhor quer ajuda para contar a verdade? Piscar.
E naquele momento, ela percebeu que Osvaldo não era só um homem preso num corpo. Ele era uma testemunha viva de um crime antigo, abafado por dinheiro e aparência. Família tem umas que não vale nem o sobrenome, só herdam um dinheiro e escondem a vergonha. Naquela noite, Elisa não conseguiu segurar a inquietação. Pegou a cicatriz como ponto de partida e começou uma verdadeira investigação silenciosa. Primeiro, puxou os registros do necrotério da cidade vizinha. Léo tinha mencionado um homem com a mesma marca e ela precisava ver por si mesma. E viu. Nome: Samuel Nogueira. Corpo encontrado com o peito aberto, símbolo cravado à faca. Sem documentos, sem testemunhas. A polícia arquivou o caso como crime ritualístico. Mas o que mais chamou a atenção de Elisa foi uma foto antiga num dos jornais locais. Samuel ao lado de Osvaldo, ainda jovem. Amigos, sorrisos abertos, mesmo relógio, mesma pulseira no pulso esquerdo. E aí veio o estalo. Elisa voltou correndo à clínica. Esperou a madrugada chegar, pegou o chaveiro do armário de documentos restritos que um dos auxiliares sempre esquecia trancado e foi até a sala de arquivos confidenciais. Lá, encontrou uma caixa empoeirada com o nome Ferraz. Abriu devagar. Fotos, recortes, exames e uma carta rasgada, queimada nas pontas, escrita à mão. Se algo me acontecer, não foi acidente. O símbolo é a chave. Samuel sabe. Mas cuidado com Cláudia. Ela sabe demais. Cláudia, o nome da filha. Elisa sentiu o estômago virar nó. Aquela não era só uma enfermeira lidando com um caso médico. Ela tinha tropeçado num crime antigo, abafado por dinheiro e aparência. No dia seguinte, testou algo novo. Seu Osvaldo, o senhor se lembra do Samuel? Piscar. O senhor sabe o que aconteceu com ele? Piscar. Elisa, com licença. Era Cláudia, de novo, com um sorrisinho de canto e um tom de voz mais gelado que antes. Preciso da sua ajuda para escolher um novo fisioterapeuta. O antigo foi demitido, por excesso de zelo, digamos. Elisa fingiu sorrir, mas sentiu o alerta subir pela espinha. Claro, estou à disposição. Mas quando se virou para sair, ela viu de lance o olho de Osvaldo arregalado, como se gritasse em silêncio. Ela anotou. Cláudia está escondendo algo. Samuel era amigo dele. A marca é uma chave. E pela primeira vez, teve medo de continuar. A pior sensação do mundo é saber de uma verdade que ninguém quer ouvir. E mais ainda, que alguns pagariam caro para manter enterrada. Depois daquilo, Elisa já não conseguia mais fazer o básico sem sentir a pressão nos ombros. Cada medicação, cada assinatura, cada olhar atravessado da equipe parecia estar sob vigilância. Mas ela sabia que não era paranoia. Tinha alguém tentando calar qualquer ruído do passado. E esse alguém tinha nome, sobrenome e chave da sala administrativa. Resolveu, então, procurar ajuda. Marcou um encontro fora do hospital com o antigo professor de bioética, o Dr. Hugo Mariani. Um senhor de fala mansa e olhar agudo, que já tinha visto muito mais podre do que qualquer pessoa suportaria. "Você tem certeza que ele está consciente?" ele perguntou, depois de ouvir tudo. "Não só consciente, ele lembra e tem medo." "E essa cicatriz, você disse que parece um símbolo ritual?" "Não só parece, é o mesmo que encontraram num morto ligado à família. Eu vi foto. Eles foram amigos." Hugo passou a mão no queixo. Olhar fixo. "Elisa, você precisa sair dessa casa agora. Isso aí não é só questão de enfermagem, não. Isso é crime acobertado.
E gente com dinheiro não perdoa quem reabre ferida. Mas e se eu for a única que pode ajudar esse homem? Então se prepare, porque quando a verdade ameaça sair, os lobos aparecem com pele de cordeiro. Elisa voltou à clínica determinada a documentar tudo. Cada piscada, cada sinal. Instalou discretamente uma microcâmera na prateleira de livros. E naquela noite colheu a maior confirmação de todas. Seu Osvaldo, o senhor quer contar o que aconteceu naquela noite com Samuel? Piscar. O senhor se lembra do local? Piscar. Era aqui na mansão da família. Piscar. Foi sua filha, Cláudia, que mandou. Piscar. Silêncio. Mas não qualquer silêncio. Aquele silêncio pesado, de quem responde sem conseguir falar. Elisa levou o vídeo para um técnico amigo, que confirmou. Tem movimento ocular voluntário e reação emocional. Esse homem está consciente. Tentou acionar o Ministério Público. Foi ignorada. Tentou contato com jornalistas? Nada. Tentou amar de forma anônima para uma ONG. 2 dias depois, foi suspensa da clínica. Motivo? Conduta invasiva com paciente de alto risco. Mas Elisa sabia. Aquilo era um aviso, uma tentativa de calar. Ela voltou para casa, tremendo. Mal fechou a porta e o celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem curta. Você foi longe demais. Cuidado. E naquela hora, ela entendeu. Não era só sobre salvar um paciente. Era sobre sobreviver à verdade. Tem verdade que é tão pesada que quando a gente tenta carregar sozinho, o mundo chama de loucura. A suspensão veio como uma sentença disfarçada. Deram a ela 30 dias para refletir sobre condutas inadequadas. Mas o que estava por trás era bem mais sujo do que qualquer alegação em papel timbrado. Elisa passou os primeiros dias tentando manter a sanidade. Acordava suando frio, sonhando com olhos que piscavam no escuro. Tentava desligar daquilo tudo, mas era impossível. O rosto de Osvaldo, as lágrimas, a cicatriz, tudo voltava sempre. E foi no 5º dia, sentada em frente a uma xícara de café frio, que o carteiro bateu. Um envelope pardo, sem remetente, com apenas uma frase escrita à mão na frente. Ele tentou avisar. Ela queimou as provas. Dentro, uma foto antiga, quase apagada. Mostrava uma jovem de vestido branco manchado de sangue e, ao lado dela, o homem da cicatriz. Samuel. No verso da foto, escrito com letra trêmula, este vestido foi escondido. Está na mansão, sala azul, atrás da estante. Elisa sentiu o coração querer parar. A sala azul era onde ficavam os livros de direito do pai. Cláudia sempre trancava aquela porta, mas Elisa já tinha visto a chave. Era de metal prateado, com um símbolo pequeno, o mesmo da cicatriz. Ela sabia que não conseguiria entrar sozinha. E mais, se tentasse e fosse pega, não teria volta. Mas aquele vestido podia ser a única prova física que restava de um crime enterrado. Foi até a casa de Léo, o auxiliar, contou tudo. Você enlouqueceu, ele disse com os olhos arregalados. Talvez, mas se eu tiver certa, aquele homem foi testemunha de um assassinato. E tão logo tentou contar, teve um AVC do nada. Ninguém nunca investigou? Você está dizendo que doparam ele? Que foi induzido? Eu estou dizendo que tem uma mulher elegante com o nome de Cláudia que escondeu o passado com a mesma frieza com que fecha a porta do quarto do próprio pai. Léo ficou em silêncio. Depois passou a mão no rosto. Se você for lá, eu vou com você. Tem certeza? Não, mas alguém precisa ver isso até o fim. Na noite seguinte, pularam o portão lateral da mansão. Léo conhecia os horários do vigia.
Usar uma cópia da chave da cozinha que ele mesmo havia feito por precaução, e ninguém sabia disso, nem o gerente. Chegaram à sala azul, trancada. Mas Léo tinha um truque com o tio serralheiro. Um pedaço de raio-x entre trinco e fechadura. Um empurrão firme e a porta abriu. Elisa correu até a estante, tocou os livros, puxou uma fileira falsa e ali estava um compartimento de madeira, trancado com um pequeno cadeado antigo. Ela quebrou com um alicate. Dentro, o vestido branco, manchado e ainda úmido em partes. E junto dele, uma carta amassada, escrita por Samuel. Elisa, temos que sair agora. Do corredor, uma luz acendeu. Passos. A porta da sala azul começou a se abrir. A porta rangeu como se gritasse. Elisa congelou. Léo fechou os olhos por um segundo e prendeu a respiração. Os dois estavam com o vestido ensanguentado nas mãos e a carta. Tudo aquilo poderia ser prova de um crime ou o passaporte direto para o fim da linha. Mas a porta se abriu devagar e quem entrou não era Cláudia. Era uma criança. Pequena, cabelo preso em Maria Chiquinha, vestidinho azul claro e um ursinho na mão. Olhou para Elisa e Léo com um ar curioso e inocente. "Você é a moça que lê livro pro vovô?" Ela perguntou, como se aquilo tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Elisa tentou respirar. "Sou. E você, meu bem?" "Sou a Júlia, filha da tia Cláudia. Eu vi você chorando no quarto do vovô outro dia." "Ele chorou também, né?" Elisa sentiu o peito apertar. "Você viu isso?" A menina sentiu. E então, olhou direto para o vestido nas mãos de Elisa. "Esse era da minha vovó, né?" Silêncio. Léo olhou para Elisa. Ela engoliu seco. "Era assim. Como você sabe?" A menina apontou para o símbolo bordado na barra. "Tem igual no quarto do vovô, debaixo da cama. Mas a mamãe disse para nunca falar disso." Elisa ajoelhou diante da menina. "Júlia, você já ouviu seu vovô falar alguma vez?" A menina hesitou. Mordeu o lábio. Depois, assentiu. "Uma vez, de madrugada, ele disse o nome do titio. Falou bem baixinho. Sambuel, me perdoa." Aquela frase bateu como um raio. Elisa sentiu as pernas falharem. Léo segurou no ombro dela, tentando mantê-la de pé. "Você pode me mostrar o que tem debaixo da cama dele, querida?" Elisa perguntou com voz doce. A menina sentiu. Mas então, um grito ecoou do andar de cima. "Júlia!" Era Cláudia. Voz dura, furiosa. Os passos vinham descendo a escada. A menina tremeu. "Tenho que ir", disse Júlia, correndo de volta. Elisa agarrou o vestido, a carta e se escondeu atrás da cortina grossa. Léo apagou as luzes. Segundos depois, a maçaneta girou com violência. Cláudia entrou. Olhou ao redor, farejou o ambiente com desconfiança. Silêncio. Ela foi até a estante, passou os dedos pelos livros, franziu o senho. Notou a poeira fora do lugar. "Quem esteve aqui?" murmurou. Os olhos dela se fixaram na prateleira aberta e por um instante o rosto endureceu. Mas não disse nada. Só virou as costas e saiu. Quando a porta bateu, Elisa soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. "Isso foi perto demais", sussurrou Léo. Ela abriu a carta. As mãos tremiam. "Se estão lendo isso, é porque eu falhei. E o pior, ela sobreviveu. Eu tentei impedir, tentei contar, tentei alertar o Zaldo. Mas Cláudia me ameaçou. Disse que ia me fazer sumir, como fez com a própria mãe. O vestido é a prova. A cicatriz é o selo. Um pacto feito no sangue. Se ela te encontrar, corre!" Elisa sentiu a pele arrepiar. A mãe de Júlia, a mãe de Cláudia, a mulher do vestido.
talvez a primeira vítima. Tem família que não é árvore, é labirinto. E quanto mais você tenta sair, mais se perde dentro dela. Elisa passou o resto da madrugada acordada, escondida com Léo num quartinho de materiais desativado nos fundos da mansão. Sabiam que se saíssem agora, a chance de serem vistos era muito grande demais. E depois do que haviam encontrado, a carta, o vestido, o depoimento da menina, já não era mais só sobre um paciente, era sobre sobrevivência. Lá pelas 4 horas da manhã, decidiram agir. Foram até o quarto de Osvaldo. A porta estava entreaberta. Ele dormia, ou fingia dormir, com os olhos semicerrados e uma respiração quase imperceptível. Elisa se aproximou e sussurrou. Seu Osvaldo, eu vi o vestido. Li a carta. A Júlia confirmou. A verdade está vindo. E então, pela primeira vez, o velho moveu o maxilar. Foi lento, doloroso, mas claro, como se quisesse falar. Elisa pegou uma caneta, pressionou contra a mão dele. Se o senhor prosseguir escrever qualquer coisa, me diga o que aconteceu. Nada. Mas ele virou a cabeça. Levemente. Olhou para a parede. Ela seguiu o olhar. E viu uma pintura antiga. Um retrato de família, no canto inferior, quase apagado pelo tempo, o que parecia ser uma assinatura. Mas não de artista. Uma palavra. Um nome. Helena? Era o nome da sua esposa? Piscar. Você soube como foi morta? Piscar. Foi a sua filha? Silêncio. O olho direito ficou parado. O esquerdo, uma lágrima. Aquilo dizia mais do que qualquer sim. Elisa pegou o retrato e virou. Na parte de trás, outro bilhete. Escrito à mão. Dizia: se algo me acontecer, que Elisa leia isso. Porque só ela ouviu meu marido chorar. E só ela teve coragem de ver. Elisa caiu de joelhos. As mãos tremiam, os olhos marejados. Aquilo não era só um aviso. Era um pedido de socorro, do além da morte. E agora, ela tinha a prova. Mas o que ela ainda não sabia é que Cláudia também estava lendo. Só que, de longe, e já preparava a próxima jogada. Tem gente que sabe sorrir enquanto esconde uma faca nas costas. E tem jantar que não é celebração, é armadilha. No dia seguinte, Elisa recebeu uma ligação inesperada, número particular. Boa tarde, enfermeira. Aqui é Cláudia Ferraz. Gostaria de convidá-la para um jantar em família esta noite. Precisamos conversar, esclarecer algumas coisas. O Sr. Osvaldo ficaria muito feliz em revê-la. Venha às 8. A ligação terminou sem chance de resposta. O tom não era convite, era ordem. E por trás da voz educada havia veneno. Elisa hesitou, mas sabia que não podia recuar agora. Já tinha visto demais. Já carregava na bolsa o diário da esposa morta, a carta de Samuel, a gravação das piscadas de Osvaldo. E agora era o momento. Vestiu-se de forma sóbria, colocou as provas em envelopes lacrados e deixou cópias com Léo junto a uma carta. Se eu não voltar até amanhã, envie tudo à impressa. Às 20 horas em ponto, ela chegou à mansão. Portão aberto, luzes acesas, silêncio incômodo. Foi recebida por um mordomo que não olhava nos olhos. Seguiu até a sala de jantar, onde a mesa estava posta com talheres de prata, taças finas e um vinho de safra cara, mas o ambiente gelado. Cláudia surgiu, vestido preto justo, cabelo preso, batom vinho, sorriso cortante. Fico feliz que tenha vindo. Sente-se, vamos conversar como duas mulheres civilizadas. Elisa sentou. O Sr. Osvaldo não virá? Perguntou. Cláudia serviu o vinho. Meu pai está descansando, exausto. Sabe como é? Essas tentativas emocionais desgastam a um paciente em estado terminal. Elisa manteve o olhar firme. Ele chorou,
Piscou, moveu a cabeça. Seu pai está consciente. A mulher tomou um gole do vinho. Você está abalada. Isso é comum em profissionais que se envolvem demais. Eu compreendo. Eu encontrei o diário de sua mãe. A taça de Cláudia parou no ar, mas o rosto não se moveu. Na estufa e também o vestido, a carta de Samuel. Eu sei o que você fez. Cláudia apoiou a taça na mesa com um leve tilintar. Você não sabe de nada, Elisa. E devia parar antes que ainda tenha tempo. Foi você que causou o AVC no seu pai, não foi? Ele ia denunciar, ia contar tudo sobre a morte da sua mãe. Cláudia inclinou-se à frente, os olhos agora sem disfarce. Minha mãe se matou. Ele só protegeu o nome da família. Eu fiz o que precisava ser feito, para manter tudo funcionando. E você foi longe demais. A porta se abriu. 2 seguranças entraram. Cláudia se levantou. Vocês podem acompanhar a enfermeira até o portão. Ela não será mais bem-vinda nesta casa. Elisa foi puxada pelos braços. Tentou resistir. Você vai cair, Cláudia. Eu tenho provas. O mundo vai saber. Mas a mulher apenas sorriu. O mundo não se importa com provas. Se importa com narrativas. E eu escrevi a minha. A porta se fechou atrás de Elisa com violência. Do lado de fora, ela cambaleou, mas não caiu, porque no fundo ela sabia. A tempestade estava chegando e ela tinha em mãos o raio que podia rachar lá ao meio. Tem guerra que não se vence com armas, mas com a verdade resistindo viva num corpo quase morto. Naquela noite, Elisa voltou ao pequeno apartamento de Léo. Tinha as mãos frias, o rosto pálido e o coração aos pulos. Contou tudo. Ela está tentando te silenciar, disse Léo apavorado. Mas não vai conseguir. A gente tem provas. Temos que divulgar isso logo. Não, ainda não, disse Elisa. Tem uma coisa que só o Osvaldo pode fazer. Ele precisa deixar algo, escrito, gravado, claro, para quando ela negar, não ter como fugir. Na manhã seguinte, entraram escondidos na clínica. Léo conhecia a rotina dos vigias. Com máscaras, uniformes trocados e horários cronometrados, chegaram até o quarto de Osvaldo. Elisa segurou firme a mão dele. Se Osvaldo, é agora. Eu sei que é difícil, mas se o senhor conseguir só uma letra, um gesto, um nome... Ele estava pálido, mas os olhos brilhavam de lucidez. Ela colocou uma caneta em sua mão, uma folha em branco, e esperou. Devagar, com um esforço sobre-humano, a mão dele se mexeu. Desenhou um traço. Outro. Tremeram. Mas ali, no fim de uma linha trêmula... H. E. L. E. N. A. O nome da esposa. E abaixo, um símbolo torto. O mesmo da cicatriz. Elisa segurou o choro. Léo gravava tudo com o celular. Seu Osvaldo, o senhor quer justiça? Piscar. Quero que ela pague. Piscar. Quero que o mundo saiba. Ele moveu a boca, sem som. Mas os lábios formaram algo que Elisa jamais esqueceria. Obrigado. E então a cabeça tombou levemente. O monitor cardíaco seguiu firme, mas o semblante dele estava em paz. Pela primeira vez em anos, Osvaldo parecia livre. Tem segredo que quando sai do túmulo, sacode até as colunas da casa mais rica do bairro. Na manhã seguinte, Elisa entregou o envelope com as provas a um jornalista que devia a vida ao pai dela. Era um homem antigo, de ética antiga, do tipo que ainda acreditava em verdade escrita no papel e não em curtida de rede social. Segredo que quando sai do túmulo, sacode até as colunas da casa mais rica do bairro. Na manhã seguinte, Elisa entregou o envelope com as provas a um jornalista que devia a vida ao pai dela. Era um homem antigo,
de ética antiga, do tipo que ainda acreditava em verdade escrita no papel e não em curtida de rede social. Se isso for real, vai virar manchete nacional, Elisa. Mas você tem noção do que está comprando com isso? Eu não estou comprando nada. Eu estou devolvendo voz a quem passaram anos tentando calar. O jornalista começou a cruzar os dados. O diário, o símbolo, a carta de Samuel, o bilhete escondido atrás do quadro, o vídeo de Osvaldo piscando e escrevendo Helena. Tudo era real. E tudo se encaixava como peça de um quebra-cabeça de sangue. Horas depois, o site de notícias mais acessado da cidade estampava: empresário em estado vegetativo escreve nome de mulher morta e expõe mistério familiar. A matéria explodiu. Em minutos, milhares de pessoas começaram a comentar. A história viralizou. Surgiram outras enfermeiras que tinham passado pela casa e relataram pressões, ameaças, demissões repentinas. E o mais inesperado, o caso do corpo de Samuel Nogueira foi reaberto pela promotoria. A imprensa acampou na frente da mansão. Cláudia não apareceu. Mas, no dia seguinte, o advogado da família convocou uma coletiva. Estamos diante de uma tentativa clara de desestabilizar o legado do senhor Osvaldo Ferraz. As alegações são fantasiosas e não há provas materiais de crime algum. Pedimos respeito à memória da senhora Helena, falecida tragicamente há mais de uma década. Eles assistiam a tudo da sala do jornalista. As mãos tremiam de raiva. Eles vão tentar enterrar de novo. E vivo se puderem. Mas foi aí que a sorte veio. Uma ex-governanta da família, a senhora Teresa, aposentada, viu a reportagem e resolveu falar. Deu entrevista, mostrou fotos, cartas antigas, inclusive uma agenda com marcações suspeitas na semana da morte de Helena. E então, o baque final. A polícia encontrou o frasco na estufa. Enviaram para análise. Dentro dele, vestígios de barbitúricos raros, só usados em hospitais nos anos 90. A mesma substância encontrada no corpo de Samuel. Agora não era mais teoria. Era homicídio com padrão repetido. Cláudia foi intimada e, pela primeira vez em 20 anos, os muros da mansão Ferraz não protegeram ninguém. Tem palco que não é de teatro, é de justiça. E tem máscaras que caem com um simples papel. O julgamento foi marcado em tempo recorde. O clamor público fez pressão, a mídia não desgrudava. E Elisa foi convocada como testemunha principal. Dias antes, tentou visitar Osvaldo na clínica, mas ele havia sido transferido, disseram, a pedido da família. Ninguém soube dizer para onde, ou melhor, ninguém quis dizer. Mas ela não se abalou. Subiu no tribunal com o coração acelerado e olhos cheios d'água. Contou tudo, desde o primeiro piscar até o nome escrito tremendo no papel. A defesa tentou desmoralizá-la. Disseram que ela era emocional, obsessiva, instável. Mas quando mostraram o vídeo do velho escrevendo Helena, a sala ficou em silêncio. Nem o juiz conseguiu conter a emoção. Cláudia, sentada ao lado do advogado, manteve a compostura, olhar fixo, sem piscar. Mas foi quando chamaram a senhora Teresa que tudo ruiu. A antiga governanta falou com firmeza e terminou o depoimento com uma frase cortante. Helena Ferraz não se jogou, ela foi empurrada. E eu a ouvi, porque ela gritou o nome da fila segundos antes. A promotoria pediu prisão preventiva. O advogado tentou protelar, apelou, mas a decisão foi clara. Cláudia Ferraz será detida até o julgamento definitivo, por tentativa de homicídio contra o pai e suspeita de envolvimento na morte da mãe e do senhor Samuel Nogueira. Elisa saiu do tribunal com lágrima nos olhos e os ombros leves pela primeira vez em meses, mas ainda faltava algo. Osvaldo. Onde ele estava? Tem encontros que não perdem palavras, porque o olhar já diz tudo o que o coração gritou por anos.
2 semanas depois, Elisa recebeu uma carta simples, sem remetente. Dentro, só um endereço. E uma frase: ele quer vê-la. Era uma casa de campo, afastada da cidade. Portão de madeira, jardim descuidado, silêncio de interior. Um enfermeiro abriu a porta e a conduziu até um quarto com janelas grandes e cheiro de lavanda. Lá estava ele, Osvaldo. Mais magro, mais pálido, mas acordado, de verdade. Sem tubo, sem sonda, respirando por si. Olhos vivos, Elis entrou. Ele sorriu com os olhos. Ela se aproximou, pegou a mão dele. Eu prometi que ia fazer o mundo te ouvir, lembra? Ele moveu os lábios, fraco, mas audível. Você foi minha voz. Ela chorou, não de dor, mas de paz. Do lado da cama, sobre uma mesinha de madeira, havia uma única coisa: um broche de rosa dourada. E abaixo dele, um bilhete. A verdade floresce, mesmo onde tentaram salgar a terra. Osvaldo fechou os olhos e dormiu. Tem dor que não apodrece, vira semente e floresce onde ninguém esperava. Depois do encontro com Osvaldo, Elisa soube que sua missão ali tinha acabado. Mas não num sentido de fim, no sentido de transformação. A história dela e daquele homem não era mais segredo, era símbolo, era grito, era exemplo. A notícia da condenação de Cláudia ganhou o mundo. O julgamento final confirmou os crimes: tentativa de homicídio qualificado contra o pai e envolvimento comprovado nas mortes de Helena Ferraz e Samuel Nogueira. Penas somadas, mais de 30 anos. A família Ferraz, outrora símbolo de poder e influência, foi investigada por evasão fiscal, compra de silêncio, corrupção em clínicas particulares e teve seus bens congelados. A mansão foi confiscada e, ironicamente, transformada em abrigo para vítimas de violência doméstica. Nome do projeto? Instituto Helena. Vozes que não se calam. Léo virou diretor da nova unidade. Elisa, coordenadora geral. No quarto onde um dia o Osvaldo ficou preso, hoje há uma estante de livros com o diário de Helena exposto numa redoma de vidro. E no jardim plantaram rosas douradas, como o broche que carregava sua memória. Quanto ao velho Osvaldo, ele viveu mais 6 meses. Fez fisioterapia, escreveu cartas, doou boa parte da herança que ainda tinha para o abrigo. Nunca quis dar entrevistas, só dizia: minha história já foi contada por quem teve coragem de ouvir. No dia da morte dele, Elícia estava lá, sozinha, segurando sua mão. Ele partiu como viveu nos últimos meses, em paz, e foi enterrado com o broche no peito e o nome de Helena sussurrado pela última vez. Tem histórias que não acabam quando o caixão fecha. Acabam quando alguém, enfim, escuta e espalha. Porque tem gente que não morre, vira semente de verdade. Depois do enterro de Osvaldo, Elisa caminhou sozinha até o jardim onde agora cresciam as rosas douradas. Sentou no banco de madeira, o mesmo que um dia Helena costumava usar para ler, segundo a governanta antiga. O vento estava leve, mas carregava um cheiro diferente, de recomeço. Ali, com o broche nas mãos, Elisa lembrou do primeiro dia naquela casa. O silêncio, o olhar, o piscar, e pensou:
Se eu tivesse ignorado, ele teria morrido sem dizer nada. Teria levado o grito calado para debaixo da terra. Mas não levou, porque alguém parou e escutou. No mês seguinte, o Instituto Helena foi oficialmente inaugurado. Autoridades compareceram, mídia, ex-pacientes, gente que nunca soube onde pedir socorro. Elisa subiu no palco com Léo ao lado e fez um discurso simples, direto, sem floreios. Esse lugar é para quem foi desacreditado, para quem ouviu que estava exagerando, que era coisa da cabeça, que ninguém vai acreditar em você. Aqui a gente acredita, porque a gente viu e porque um homem que todo mundo achava estar morto por dentro gritou com os olhos e salvou não só a si mesmo, mas toda uma história de mentira. O aplauso foi longo, mas o que mais tocou Elisa foi o abraço de Júlia, a neta de Osvaldo. A menina disse baixinho no ouvido dela: "Obrigada por devolver meu vovô para mim, mesmo que só por um tempinho." Elisa chorou, mas agora chorava diferente. Chorava de leveza. A repercussão do caso inspirou uma série documental que viajou o país. Casos parecidos começaram a surgir. Pessoas que estavam presas no próprio corpo, mas conscientes. E aos poucos, leis foram revistas, direitos foram conquistados, protocolos em hospitais atualizados, porque alguém ousou acreditar que um piscar era mais do que um espasmo. Era uma palavra. Elisa voltou à sua vida com a alma transformada. Continuou no instituto, mas também passou a dar palestras. Ensinava jovens enfermeiros a escutar o que não sai pela boca, a perceber o que mora no silêncio, a ler lágrimas como se fossem cartas abertas. No fundo da sala de leitura do instituto, há hoje um mural com uma única frase: "Quando ninguém mais me escutava, ela ouviu." Osvaldo Ferraz. E todo dia alguém novo para diante daquela frase, em silêncio. E se vê ali. Porque essa não é só a história de um homem rico preso no próprio corpo. É a história de todo mundo que já quis gritar e não teve voz. E que um dia, talvez, só precisava de alguém como Elisa. Tem gente que vive muda, mas não nasceu para morrer calada. E se você chegou até aqui, é porque sabe reconhecer uma história que vale a pena ser contada. Agora, me diz aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô rico.